Nova York, Estados Unidos. Noite de quinta-feira. As luzes da cidade que nunca dorme brilhavam através das janelas do hotel mais luxuoso de Manhattan, mas o que aconteceria naquela noite seria muito mais brilhante do que qualquer arranha-céu americano. Uma lição de humanidade estava prestes a ser dada, e o mundo inteiro assistiria. No salão de gala do hotel, cercado por lustres de cristal e mesas cobertas com toalhas importadas, centenas de pessoas conversavam em tom baixo. Empresários bilionários, diplomatas, investidores internacionais. O ar cheirava a perfumes caros e ambição. Lula entrou no salão com seu andar tranquilo, aquele mesmo passo firme de quem atravessou desertos, fábricas e palácios, sem nunca perder a essência. Usava terno escuro, simples, sem ostentação. Ao seu lado, Yanja sorria com elegância. Mas havia algo diferente naquela noite, algo que poucos perceberam de imediato. Enquanto outros presidentes cumprimentavam apenas os poderosos, Lula parou para apertar a mão do garçom. Perguntou o nome do segurança, agradeceu a moça que serviu água, gestos simples que, naquele ambiente de egos inflados, soavam quase revolucionários. Do outro lado do salão, um homem observava tudo com expressão de desprezo mal disfarçado. Richard Caldwell, empresário bilionário americano, dono de uma fortuna avaliada em 8 bilhões de dólares. Conhecido por suas declarações polêmicas e sua arrogância sem limites. Ele virou para o colega ao lado e murmurou algo que fez ambos rirem. Seus olhos não saíam de Lula. Era evidente que algo estava sendo planejado. Jornalistas presentes começaram a sentir que aquela não seria apenas mais uma noite protocolar. Câmeras foram discretamente posicionadas, gravadores ativados. A intuição do bom jornalista nunca falha, e ela gritava que algo grande estava prestes a acontecer. O jantar transcorreu com a formalidade típica desses eventos. Pratos sofisticados que mais pareciam obras de arte. Conversas educadas sobre economia global e oportunidades de investimento. Lula participava com atenção, sua inteligência emocional lendo cada olhar, cada gesto. Ele conhecia aquele tipo de ambiente. Já tinha estado em lugares assim dezenas de vezes, mas nunca esquecia de onde vinha. Enquanto outros exibiam relógios que custavam o preço de uma casa, Lula mantinha a simplicidade, que o tornava único entre os poderosos. Foi quando os discursos começaram que a temperatura do salão mudou. O anfitrião do evento fazia as apresentações formais, agradecendo a presença dos líderes mundiais. Mas antes que pudesse concluir, Richard Caldwell se levantou. Sem ser convidado, caminhou até o pequeno palco e tomou o microfone das mãos do apresentador surpreso. O empresário americano começou a falar com aquele sotaque carregado de autoconfiança excessiva. Suas primeiras palavras soaram cordiais, quase amigáveis. Mas quem conhecia suas táticas sabia que aquilo era apenas o começo. Ele falou sobre educação, sobre a importância das universidades de elite, sobre como os grandes líderes mundiais compartilhavam diplomas de instituições prestigiadas. Então, virou-se diretamente para onde Lula estava sentado. O salão inteiro percebeu a mudança de tom. O sorriso de Caldwell se tornou mais afiado. Sua voz ganhou um tom de provocação mal disfarçada. Ele começou a fazer perguntas. Perguntas que eram, na verdade, ataques diretos. Quantos anos de universidade o presidente brasileiro tinha? Qual era sua formação acadêmica em economia? Como alguém que mal completou o ensino fundamental poderia discutir políticas econômicas complexas com presidentes de nações desenvolvidas? O desconforto no salão era palpável. Diplomatas trocavam olhares constrangidos. Assessores brasileiros se mexiam nas cadeiras, tensos. Janja apertou a mão de Lula por baixo da mesa, seus dedos entrelaçados transmitindo apoio silencioso. Mas o presidente permaneceu imóvel, seu rosto sereno como água parada. Seus olhos fixos no empresário americano não demonstravam raiva, apenas uma calma profunda, daquelas que vem de quem já enfrentou tempestades muito piores que a arrogância de um bilionário. Jornalistas ativaram todas as câmeras. Aquilo não era mais um jantar diplomático, era um confronto público. E todos sabiam que o vídeo rodaria o mundo em questão de minutos. Caldwell continuou sua humilhação pública com crueldade calculada. Ele mencionou as origens de Lula, não com respeito, mas com desdém. Falou sobre metalúrgicos, sobre operários, sobre pessoas que trabalham com as mãos como se fossem inferiores aos que trabalham com planilhas e ações. Cada palavra era uma facada disfarçada de curiosidade intelectual. O empresário estava claramente se divertindo. Alguns presentes riam baixinho, cúmplices da humilhação. Outros desviavam o olhar, envergonhados mas covardes demais para intervir. O microfone amplificava cada sílaba venenosa. As câmeras capturavam cada segundo daquela agressão verbal. E Lula continuava em silêncio, deixando o homem cavar seu próprio buraco de vergonha. Foi então que Caldwell fez a pergunta final, a que ele julgava ser o golpe definitivo
objetivo. Ele olhou diretamente para Lula e disse, com um sorriso que beirava o escárnio: então me diga, senhor presidente, o que exatamente um metalúrgico que mal sabe inglês pode ensinar sobre economia global para pessoas que construíram impérios financeiros? O que alguém que veio do chão de fábrica pode nos ensinar aqui? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não havia mais conversas paralelas, talheres tocando pratos, passos sobre o carpete. Apenas silêncio. Um silêncio pesado, angustiante, carregado de expectativa. Todas as câmeras apontavam para Lula. Todos os olhos fixos no presidente brasileiro. O que ele faria? Como reagiria? Seria com raiva? Com indignação diplomática? Ou simplesmente deixaria passar? Por 3 segundos que pareceram 3 eternidades, Lula não se moveu. Seus olhos se fecharam brevemente, como se ele estivesse conversando com alguém que não estava ali. Talvez sua mãe, Dona Lindo, cuja sabedoria carregava no peito como um amuleto invisível. Talvez os companheiros de fábrica que lhe ensinaram sobre solidariedade. Talvez todos aqueles que, como ele, construíram este país com as próprias mãos e nunca receberam o devido respeito. Quando abriu os olhos novamente, havia neles uma profundidade que assustou até os mais cínicos presentes. Lentamente, Lula se levantou, não com pressa, não com raiva, mas com a dignidade de quem sabe exatamente quem é e de onde veio. Ele caminhou até o pequeno palco com passos medidos. Não havia agressividade em seus movimentos, apenas determinação tranquila. Caldwell, ainda segurando o microfone, teve um breve momento de hesitação. Algo no olhar de Lula o fez recuar meio passo. O presidente brasileiro estendeu a mão, pedindo o microfone com um gesto de respeito que contrastava brutalmente com a grosseria que acabara de sofrer. O empresário entregou o microfone, e naquele momento, sem que uma palavra fosse dita, todos já sabiam quem tinha perdido aquele confronto. Lula segurou o microfone com a mesma firmeza com que um dia segurou ferramentas de torneiro mecânico, e começou a falar. Sua voz era calma, surpreendentemente calma. Não havia grito, não havia acusação raivosa, apenas uma tranquilidade que tornava cada palavra ainda mais poderosa. Eu ouvi com atenção tudo o que o senhor disse, começou Lula, olhando diretamente para Caldwell, e não vou responder com raiva, porque minha mãe, que o senhor talvez considerasse ignorante por ser analfabeta, me ensinou que humilhação não se responde com humilhação. Pausa. O salão estava tão silencioso que se podia ouvir a respiração das pessoas. Minha mãe nunca pisou numa universidade, mas ela sabia melhor que muito doutor o que significa dignidade. Lula deu alguns passos, suas palavras ganhando força sem elevar o tom. O senhor perguntou o que um metalúrgico pode ensinar. Deixa eu te contar, meu amigo. Eu vim do chão de terra batida do Nordeste brasileiro. Minha família passou fome, fome de verdade. Não aquela fome que se resolve pedindo comida pelo aplicativo, fome que dói na barriga, que faz criança chorar de madrugada, que ensina o valor de cada grão de arroz. Sua voz carregava emoção, mas controlada, canalizada. Eu aprendi matemática não em Harvard, mas contando os trocados que minha mãe juntava para comprar um pão. Aprendi economia quando vi meu pai quebrar as costas trabalhando, e mesmo assim não ter o suficiente para sustentar a família. O senhor fala de impérios financeiros? Eu construí minha vida do zero absoluto, zero mesmo, menos que zero, porque comecei devendo para a vida. Lula fez outra pausa, deixando suas palavras ressoarem. Alguns presentes começavam a mudar a expressão. A arrogância dava lugar ao desconforto. Eu trabalhei numa fábrica, perdi um dedo numa máquina. O senhor sabe o que isso ensina? Ensina que toda a riqueza deste mundo foi construída por gente como eu, por trabalhadores que acordam de madrugada, que colocam a mão na massa, que transformam ferro em carro, algodão em roupa, tijolo em casa. Toda a riqueza que o senhor ostenta foi feita por mãos calejadas como as minhas um dia foram. Sua voz agora tinha uma autoridade moral que nenhum diploma poderia conferir. O senhor me perguntou o que eu posso ensinar. Eu ensino que dinheiro não compra caráter, não compra empatia, não compra a capacidade de olhar para uma pessoa e ver um ser humano, não um número na sua conta bancária. Eu aprendi que educação não se mede só por diplomas. Minha mãe, analfabeta, tinha mais sabedoria que muita gente que frequentou as melhores universidades do mundo. Ela sabia acolher quem tinha fome, sabia dividir o pouco que tinha, sabia que a verdadeira riqueza de uma nação não está nos bancos, mas na dignidade do seu povo. Lula olhou ao redor do salão, seu olhar alcançando cada pessoa presente. Eu governei o Brasil e tirei 36 milhões de pessoas da pobreza. O senhor, com todos os seus bilhões, com toda a sua educação de elite, já tirou alguém da fome? Ou só soube acumular mais
mais e mais, pisando em quem estava por baixo, o silêncio era agora de outro tipo. Não de expectativa, mas de reflexão forçada. Pessoas começavam a abaixar os olhos, envergonhadas de terem rido minutos antes. O senhor me chamou de ignorante sem dizer a palavra, mas ignorância, meu amigo, não é não ter diploma. Ignorância é ter tudo e não aprender nada. É ter recursos para mudar o mundo e escolher só aumentar a própria fortuna. É olhar para um ser humano e ver apenas sua origem, não sua jornada. Lula deu mais alguns passos, sua presença dominando completamente o ambiente. Eu cheguei onde cheguei porque o povo brasileiro acreditou que um metalúrgico, um retirante, um homem do povo, poderia sim liderar uma nação. E sabe por quê? Porque eles sabiam que eu nunca ia esquecer de onde vim, que eu nunca ia olhar para um trabalhador e sentir desprezo, que eu ia governar pensando em quem mais precisa, não em quem já tem tudo. Então, respondendo sua pergunta, o que eu posso ensinar? Lula fez uma pausa dramática, seus olhos fixos em Caldwell. Eu ensino que a verdadeira grandeza não se mede pelo tamanho da conta bancária, mas pelo tamanho do coração. Eu ensino que humildade não é fraqueza, é força. Eu ensino que respeitar quem é diferente de você não é favor, é obrigação de qualquer ser humano decente. Sua voz se elevou pela primeira vez, mas não em raiva, em convicção. E eu ensino que dignidade, meu caro senhor, é algo que não se compra, não se herda, não se ganha em universidade nenhuma. Dignidade se conquista vivendo com respeito, com compaixão, com humanidade. E isso, com todo respeito, é uma lição que seus bilhões ainda não compraram para você. O impacto foi imediato. Como se uma barragem tivesse se rompido, aplausos começaram a ecoar pelo salão. Primeiro tímidos, hesitantes, vindos de um canto, depois mais fortes de outra mesa. Em segundos, todo o salão estava de pé. Uma ovação que começou devagar e se transformou em algo ensurdecedor. Pessoas com lágrimas nos olhos aplaudiam. Diplomatas que minutos antes se mantinham neutros, agora batiam palmas com fervor. O barulho das mãos batendo era como uma tempestade de aprovação moral. Caldwell permaneceu parado, o rosto vermelho, incapaz de reagir. Ele tentou sorrir, mas foi um sorriso quebrado, de quem acabou de ser desmascarado publicamente. Sem dizer uma palavra, o empresário bilionário deixou o palco, caminhou até sua mesa, pegou seu casaco e saiu do salão. Ninguém o seguiu. Ninguém tentou consolá-lo. Ele havia tentado humilhar um homem por sua origem e aprendeu, da pior forma possível, que origem não define caráter. Lula devolveu o microfone ao apresentador atordoado e voltou para sua mesa. Janja o abraçou, sussurrando algo em seu ouvido. Ao redor, pessoas se aproximavam para cumprimentá-lo, não mais como protocolo diplomático, mas com genuína admiração. Enquanto isso, do lado de fora do salão, jornalistas já enviavam o vídeo para suas redações. As redes sociais começaram a ferver antes mesmo do jantar terminar. O vídeo do discurso de Lula se espalhou como fogo em floresta seca. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Em 15 minutos, 1 milhão de visualizações. Em 1 hora, 10 milhões. Em 3 horas, 30 milhões de pessoas já tinham assistido ao momento em que um presidente brasileiro deu uma lição de humanidade ao mundo. A repercussão foi instantânea e global. A CNN interrompeu sua programação normal para exibir o vídeo completo. O âncora, visivelmente emocionado, chamou de o discurso mais poderoso de um líder mundial em anos. A BBC fez matéria especial. Presidente brasileiro ensina lição de dignidade em Nova York. Le Monde publicou editorial intitulado Quando a eloquência vem da vida, não dos livros. Até jornais conservadores americanos, conhecidos por criticarem Lula, não puderam ignorar o momento. The New York Times destacou: metalúrgico que virou presidente mostra que verdadeira educação transcende diplomas. As reações nas redes sociais eram avassaladoras. Hashtags como Lula ensina ao mundo, dignidade nautempreco e orgulho brasileiro dominavam os trending topics mundiais. Artistas, intelectuais, políticos de diversos países compartilhavam o vídeo com comentários emocionados. Mas foi no Brasil que o impacto foi mais profundo. Nas favelas do Rio de Janeiro, bares e casas pararam para assistir. Pessoas reunidas em torno de celulares, muitas chorando abertamente. É por isso que a gente vota nele, dizia Dona Maria, 68 anos, enquanto enxugava as lágrimas. Ele nunca esquece de onde veio, nunca esquece da gente. Nas periferias de São Paulo, o vídeo passava de celular em celular, de grupo de WhatsApp em grupo de WhatsApp.
Trabalhadores assistiam durante o intervalo do almoço, motoristas de aplicativo mostravam para os passageiros, professores compartilhavam com os alunos. Em Recife, no mesmo Nordeste de onde Lula saiu décadas atrás, uma escola municipal parou as aulas para que os estudantes assistissem. Vocês estão vendo, disse a professora, a voz embargada, que nenhuma origem é motivo para vergonha, que a gente pode chegar onde quiser. Universidades americanas começaram a pedir permissão para usar o discurso em aulas de liderança, oratória e ciências políticas. Harvard, a mesma instituição que Caldwell havia mencionado com reverência, convidou Lula para uma palestra. O reitor declarou publicamente: verdadeira educação é o que vimos aqui. Capacidade de transformar a diversidade em sabedoria, dor em empatia, humilhação em lição. Professores de comunicação analisavam cada pausa, cada escolha de palavra, cada gesto de Lula durante o discurso. Não era apenas oratória, concluíam. Era autenticidade pura. Era a força de quem fala a partir da verdade vivida, não de discursos ensaiados. Analistas políticos de todo o mundo comentavam que raramente se via um líder mundial com aquela combinação de humildade e autoridade moral. E Caldwell, o empresário bilionário, se viu no centro de um furacão de críticas. Suas próprias empresas emitiram notas de distanciamento. Parceiros de negócios cancelaram reuniões. Sua conta no Twitter foi inundada de mensagens pedindo que ele aprendesse com Lula o significado de respeito. Alguns comentários eram duros. Você tem bilhões, mas é pobre de humanidade. Outros irônicos. Aposto que em Harvard não ensinaram você a não humilhar pessoas. O empresário tentou se desculpar publicamente dias depois, mas o estrago estava feito. Ele havia se tornado involuntariamente o exemplo perfeito do que Lula havia denunciado. Alguém que confunde riqueza material com superioridade humana. 3 dias após o incidente, Lula concedeu uma entrevista a uma rede brasileira. Quando perguntaram sobre o ocorrido, ele respondeu com a mesma serenidade daquela noite: eu não guardo rancor daquele homem. Ele agiu com arrogância, mas a arrogância geralmente vem da insegurança. Pessoas seguras de si não precisam diminuir os outros. Eu só espero que ele tenha aprendido algo, porque ninguém é tão rico que não precise aprender e ninguém é tão pobre que não tenha algo a ensinar. Essas palavras geraram nova onda de compartilhamentos. O vídeo da entrevista também viralizou. Comentaristas destacavam que Lula, mesmo tendo toda a razão para se vingar verbalmente, escolhia o caminho da compaixão. Era uma demonstração prática do que ele havia pregado naquela noite em Nova York. Semanas depois, o episódio ainda era discutido. Virou case em escolas de liderança, tema de redações em vestibulares, referência em debates sobre preconceito de classe. O discurso foi traduzido para dezenas de idiomas. Crianças em escolas públicas assistiam e sonhavam mais alto, sabendo que origem não é destino. Trabalhadores carregavam as palavras de Lula como um escudo contra o preconceito diário que enfrentavam. Dignidade não tem preço. Tornara-se mais que uma frase. Era um mantra, um lembrete, uma bandeira. Aquela noite em Nova York provou algo que muitos já sabiam, mas poucos tinham visto demonstrado com tanta clareza. A verdadeira educação não vem apenas de livros ou diplomas. Vem da vida, do sofrimento transformado em empatia, da humildade que não se dobra diante da arrogância. E enquanto bilionários continuam tentando comprar respeito com seus milhões, Lula mostrou ao mundo que algumas coisas não se compram. Dignidade se conquista, respeito se ganha, humanidade se vive. E essas lições, as mais importantes de todas, não estão em nenhuma universidade de elite. Estão na história de quem lutou, sofreu, resistiu e, mesmo assim, escolheu a compaixão em vez do ódio. Porque, no fim, o que define a grandeza de uma pessoa não é quanto ela acumulou, mas quanto ela deu. Não é onde ela estudou, mas o que ela aprendeu com a vida. E naquela noite, num salão de gala em Manhattan, um metalúrgico que virou presidente ensinou isso ao mundo inteiro. Se essa história te emocionou, se você sentiu orgulho de ver alguém defender a dignidade do povo trabalhador, deixe seu gostei agora mesmo. Isso ajuda a levar essa mensagem poderosa a mais pessoas que precisam lembrar que origem não define destino. Aperte no botão de inscrição e ative o sino para não perder os próximos vídeos que mostram a força e a sabedoria do nosso presidente. Escreva nos comentários a palavra dignidade para mostrar que você ficou até o fim e acredita que respeito e humanidade valem mais que qualquer diploma ou conta bancária. Diga também de onde você está assistindo, porque queremos saber até onde a voz do Brasil e do povo trabalhador está chegando. E claro, compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar que a verdadeira riqueza está no caráter, não no bolso. Com quem já foi julgado pela origem. Com quem precisa ouvir que nunca é motivo de vergonha vir de baixo, vergonha é chegar
chegar em cima e esquecer de onde veio, porque às vezes uma única história, uma única lição de dignidade pode mudar a forma como vemos o mundo e nossa própria jornada.